problema de saúde não é uma tarefa fácil. Agora, imagina se aliado a isso, você ainda sofre de ansiedade. Parece besteira, mas hoje no Brasil quase 15% da população sofre de transtorno de ansiedade, excesso de informação e rotina agitada. Especialistas dizem que praticamente todas as pessoas estão sujeitas a essas circunstâncias. E o que fazer nessas situações? Como lidar? Acompanhe a nossa reportagem. Comer aquela barra inteira de chocolate, roer as unhas ou até mesmo a tampa da caneta. Todas essas ações remetem à ansiedade, que por algum sinal nos deixam descontrolados. Mas em alguns casos isso pode indicar o transtorno de ansiedade generalizado. No programa de hoje teremos a participação do médico psiquiatra Dr. Wendel Ribeiro. Olá, Dr. Wendel, tudo bem? Olá, Sabrina, tudo bem? Doutor, fala pra gente o que é ansiedade. Ansiedade é esse tema muito importante, pois representa o mais comum de todos os problemas, de todos os transtornos psiquiátricos. Mas é importante esclarecer que a ansiedade não é uma coisa que todo mundo tem. É um estado de inquietação interna desagradável. Todo mundo sente, todo mundo tem ansiedade. A ansiedade faz a gente ficar mais alerta, faz a gente pensar melhor, ativa nossas funções cerebrais superiores. Isso faz a gente ficar mais apreensivo em relação às coisas do futuro. Quando que isso torna um problema? Quando começa a ficar demais. Existem vários tipos de transtorno de ansiedade. Quais são eles? Existem vários tipos, igual você falou. E dentro desses problemas vão acontecendo o seguinte, que a ansiedade ela começa a evoluir num estado de inquietação muito grande, causando um sofrimento. A pessoa começa a ter manifestações psíquicas e corporais. Quais são as manifestações psíquicas? Uma preocupação excessiva com coisas do cotidiano, ela pode vir com irrupções de pânico, manifestando também sintomas corporais, como palpitações, falta de ar, dores de cabeça, dores musculares, enfim. E isso vai se configurando em alguns transtornos. Quais são eles? Transtorno de ansiedade generalizada, transtorno do pânico, transtorno de ansiedade de separação, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno obsessivo-compulsivo e as fobias, que pode ser a fobia social e as fobias específicas, são os principais. São as roupagens que ele assume. Eu gosto de dar um exemplo para as pessoas entenderem como é que funciona um pouco dessa questão da ansiedade. A gente tem no cérebro um centro de ansiedade, todos nós temos, como se fosse um alarme de uma casa. Se esse alarme a gente coloca na casa esperando que um invasor ou alguém de perigo real possa esse alarme possa estar disparando. Agora imagine só que esse alarme se dispare na presença de um menor invasor, de um menor inseto, o tempo todo, criando uma situação de alerta sem de fato ter um perigo real. Isso é um transtorno, isso é o transtorno de ansiedade. Fala pra gente sobre esse transtorno generalizado, como é que ele age? Como eu havia comentado, no sentido de são vários transtornos, e esse transtorno de ansiedade generalizada faz parte de um dos quadros mais prevalentes, umas roupagens mais comuns dos transtornos de ansiedade. É um grau mais elevado? É um transtorno, é uma forma que ele assume. Qual a característica principal? É uma preocupação excessiva com questões de cotidiano. A pessoa fica preocupada com os filhos, preocupações com questões financeiras, às vezes com eventos futuros ou contas a pagar lá no futuro. Muito antes, ela já começa a sofrer, já começa a ter diarreia, já começa a não dormir, a ter insônia, o organismo começa a entrar no estado de alerta, de dores musculares, e isso é um quadro de ansiedade generalizada. Isso tem que estar por no mínimo 6 meses presente de forma permanente para configurar um transtorno. Não é uma situação ou outra. Essa presença dessa ansiedade antecipatória, as manifestações corporais e a preocupação excessiva com coisas do cotidiano, é um filho, a escola, a faculdade, problemas, trabalho de faculdade, de forma a causar um prejuízo, configura o TAG. Qual é a porcentagem hoje das pessoas que sofrem com este problema?
3 a 5% no TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado, mas todos os transtornos de ansiedade, cerca de 1 a cada 4 pessoas no mundo, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, apresentam algum transtorno de ansiedade. Então é uma porcentagem muito grande, é muito prevalente. 1 a cada 4 pessoas no mundo. No Brasil, estima-se cerca de 10 milhões de pessoas sofrem de algum transtorno de ansiedade. De forma que 3 a 5% dessas pessoas são de ansiedade generalizada. Hoje em dia as pessoas andam muito preocupadas, tensas, né? Chega o final de ano e as pessoas querem se relaxar, mas no dia a dia acaba tomando ali medicamentos para poder relaxar, a faixa preta. E qual que é o perigo dessa automedicação? E por devido falar, hoje eu vou parar de tomar a medicação e vou tomar uma bebida. E aí, qual que é o risco? O risco é muito grande. Por quê? Porque o álcool, ele não trata a ansiedade. E as pessoas, tem muita gente que acha que vou tomar álcool e vou ficar menos ansioso. Isso não é verdade. A pessoa vai trocar um problema por um outro pior. Muitas vezes vai entrar em situação de abuso ou até mesmo de dependência de álcool. Medicação, muito menos ainda, principalmente os benzodiazepínicos, que são os medicamentos de uso restrito em psiquiatria. Eles é usado no tratamento de transtorno de ansiedade de uma forma bem controlada, porque ele só age naquele momento da ansiedade. Depois que passa o efeito, a ansiedade volta de novo. Então não vai tratar, a pessoa não vai tratar. E se misturar benzodiazepínico com álcool, já é uma mistura que vai trazer um potencial de dano à saúde maior, porque o álcool já é depressor, o benzodiazepínico também é depressor, a pessoa pode até entrar em coma se associar abusivamente essas duas substâncias, achando que vai estar aliviando algum sintoma de ansiedade. É um risco muito grande. Alerta as pessoas a não adotarem esse tipo de conduta. Tá. Existem então os medicamentos para poder aliviar a ansiedade. Existem também os medicamentos que podem causar ansiedade? Existem, são vários. Na medicina, a lista de medicações que podem causar essa é grande. Podemos citar principalmente os corticoides. Os corticoides, eles aumentam o cortisol e isso leva a pessoa a ter mais irritabilidade, ficar mais preocupada. Isso causa problemas de ansiedade. É importante que quando a gente avalia, a gente vê quais medicações que a pessoa usa e a gente faz uma avaliação no sentido de se aquele medicamento de fato está causando algum aumento na ansiedade daquela pessoa. Muitas vezes isso não é de forma intensa, mas tem algum grau que possa ser devido a alguma medicação, sim. Doutor, e como desenvolve o transtorno de ansiedade em crianças e com a questão da hiperatividade, qual que é a diferença? A ansiedade em crianças, diferente muito no adulto, ela se manifesta mais com sintomas corporais somáticos. A criança ela fica irritada, manifesta dores de cabeça, dores no corpo, não dorme, principalmente insônia, problemas no sono. Pode ser problemas de ansiedade em criança. Prejuízo no rendimento escolar, a criança começa a ter problemas na hora de brincar com os amigos, ou tem uma resistência de ficar no meio de pessoas porque é muito ansiosa, de estar na frente de colegas, de professores, e começa a ter às vezes problemas urinários, aumenta a frequência urinária. Enfim, manifestações corporais, eles dominam o quadro de manifestações de problemas de ansiedade na criança. No adulto já existe uma manifestação psíquica mais ordenada nesse sentido, porque o adulto ele já sabe se reconhecer, já tem aquela preocupação excessiva com alguma questão, com contas a pagar, com problemas financeiros, e a criança não tem isso. A organização psíquica dela ainda está em construção, então é o corpo que vai falar mais por ela. Sim, mas qual que é essa diferença entre a criança que sofre de ansiedade, hiperatividade? Como que é o comportamento? Qual que é essa diferença? A diferença, hiperatividade, é uma inquietação motora, de forma que a criança ela fica elétrica o tempo todo. Já está dentro de um outro problema, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. São crianças elétricas que têm baixa concentração, não conseguem se concentrar. As pessoas com problema de ansiedade, elas não possuem uma hiperatividade. Elas podem ter uma inquietação pequena, mas não de forma acentuada com a pessoa que tem TDAH, hiperatividade, a pessoa com
hiperatividade ela não para dentro de sala de aula, ela é inquieta o tempo todo, em vários locais. A pessoa com ansiedade já não, ela já consegue controlar a situação motora, permanecer quieto, permanecer dentro de casa, não tem aquele problema de atenção, de concentração, de forma tão grande quanto o TDAH tem, apesar de manifestar algum grau de inquietação leve. Sim, esse tratamento com as crianças é de uma forma bem diferenciada de adultos, né? Isso. Crianças, a primeira abordagem em crianças não é medicamentosa. A primeira abordagem é uma escuta, é um acolhimento, uma avaliação criteriosa da situação da criança dentro de casa, na escola, uma avaliação dos pais, uma entrevista com os pais. Por quê? Porque muitas vezes a ansiedade na criança é um sintoma dos pais. Os pais são muito ansiosos. Os pais acabam a criança sentindo ansiedade vindo um pouco da dinâmica familiar. Pode ser um reflexo, né? Isso, a gente podendo, colocando de uma forma um pouco mais analítica, a gente sabe que a ansiedade ela tá relacionada um pouco da capacidade da mãe. Desde o início, a criança, a partir do nascimento, quando a criança, o bebê nasce, o bebê não sabe muito bem o que ele sente. Ele chora, ele não sabe se é por fome, se é por medo, se é por frio. É a mãe que vai acolher aquilo que a criança está sentindo, devolver aquela coisa inquieta que a criança está sentindo de uma forma menos danosa, de menos sofrimento. Se a mãe ela não tiver essa capacidade de acolher e devolver aquilo de uma forma menos sofrida, a criança ela vai crescer e não vai saber o que está acontecendo. Muitas vezes em algumas situações que ela não sabe o que é, não sabe nomear aquilo. E isso predispõe a ter problemas de ansiedade. Começa desde criança mesmo. O corpo começa a falar, ela não sabe o que é aquilo, nomear o que ela está querendo, o corpo começa a falar por ela. E isso começa na criança, vai evoluindo, no adulto pode ser que se torne mais grave. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já.